E aí galera, está começando mais uma Opinião do Zé. Hoje vou falar um pouco sobre a profissionalização dos árbitros de futebol no Brasil, que devido a muitos erros de arbitragem ocorrem por o árbitro estar estressado, com vários afazeres. Alguns são juízes, alguns são médicos, alguns são delegados, alguns são capitães de PM, são vários setores, e às vezes setores estressantes, onde o juiz ele tem que, por exemplo, fazer uma abordagem, fazer uma operação, tratar de um paciente, fazer uma cirurgia, cuidar de pelotões de exército, de polícia, cuidar de delegacia e depois para mais tarde se empenhar no futebol, trabalhar pelo futebol. O que aconteceria? O que poderia acontecer? A profissionalização desse indivíduo, o árbitro de futebol. O árbitro de futebol tinha que ser o árbitro teria que ser um professor de educação física, ou saído da escola de educação física, onde teria matérias lá que falasse sobre as regras de futebol, regras de futebol, táticas, tudo com relação ao futebol e outros esportes. Por que não? Porque quase em todos os esportes existe a arbitragem, seja no vôlei, no basquete, no ping-pong, no judô, no taekwondo, na prova de atletismo, tudo existe no boxe, tudo existe o juiz para apitar, para cumprir a regra. Então o que acontece? O juiz saindo de uma escola, de uma faculdade específica para isso, ele teria mais tarimbo para isso. E com isso, e na profissionalização, pagando o salário, uma entidade pagando o salário do juiz, ele poderia apitar com menos erros e com mais exatidão aquilo que estava acontecendo no futebol. Não seria um juiz tendencioso, que apitaria para um lado, que apitaria porque o estádio está cheio, que apitaria porque que daria mais falta a um jogador porque é estrela, beneficiaria um clube porque é grande e prejudicaria um pequeno, ou apitaria porque o árbitro é de tal estado. Isso não deveria ocorrer na arbitragem. Por exemplo, um juiz da Bahia não pode apitar um jogo de Bahia e Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo vai achar que o juiz estaria beneficiando o Bahia. Qualquer falta, qualquer pênalti, estaria. Como um juiz carioca não poderia apitar um jogo de Bahia e Flamengo, porque nós baianos estaríamos achando que o juiz estaria apitando a favor do Flamengo. Isso não deveria ocorrer. Com a profissionalização do árbitro, isso acabaria. O árbitro profissional, ele seria profissional e teria o vínculo dele com todas as federações, onde ele poderia apitar em qualquer federação, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Podia ter Flamengo e Santos. O juiz podia ser nascido no Rio ou nascido em São Paulo. Mas não ocorre porque na verdade, essa descrença com o futebol, com a arbitragem brasileira é tamanha. De todos os 20 clubes, aliás, minto, de todos os clubes das séries A, B, C e D, todos os times tem uma alegação, uma queixa contra a arbitragem, seja ela bandeirada ou seja ela centralizada. Os árbitros de futebol precisam se profissionalizar para que eles tenham respaldo. O árbitro de futebol, ou o árbitro de vôlei, ou o árbitro de basquete,
sendo profissionalizado, ele pode ter respaldo, ele pode ter como até se desculpar, até falar dos seus erros. Não errei porque aí não vai ter erro por estresse, vai ter erro sim por maldade, que muita gente até hoje acha que o juiz é tendencioso para os times grandes, para o time da casa, para os times grandes. Então, o juiz vindo da faculdade, saindo de uma aula de direito ou de uma aula de educação física, ele, querendo ser realmente juiz de futebol, ele não seria juiz, fazia um mestrado de juiz. E nesse mestrado ele aprenderia tanto futebol, como regra de vôlei, como regra de basquete, como regra de esgrima. Isso ia ser uma coisa interessante. O juiz que estaria ontem apitando futebol, ele amanhã estaria no quadro para apitar o basquete. Ele amanhã estaria no quadro para apitar o vôlei. Então isso tudo ocorre porque o juiz de futebol, ele não é profissionalizado. Então, com a profissionalização do juiz, o futebol brasileiro vai ficar melhor, as queixas vão ser menores e tudo isso vai acabar. Valeu? Foi mais uma opinião do Zé e fique com Deus. Fui.